Bom, e esse é o nosso primeiro tema para o debate de hoje, essa renegociação de dívidas. E eu cumprimento os meus colegas que estão no estúdio da Rádio RBC-FM, sob o comando do Rafael Vasconcelos, para começar aí, né, Rafael, as discussões da nossa tarde. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, internautas, ouvintes, nessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. A gente fica muito feliz. Feliz em dar notícias boas, né? A gente viu aí, lamentavelmente, esses dias, uma jornalista em rede nacional dizer o seguinte: infelizmente, agora a gente vai falar de notícia boa. Eu vou sempre dizer aqui, felizmente, a gente precisa falar e dar notícias boas. E a notícia boa é a gente falar desse programa do governo estadual, o Facilita. A gente viu aí na matéria detalhes, mas está aqui conosco o auditor fiscal, o Mário Bacelar, ele que é superintendente de recuperação de crédito da Secretaria da Economia do Estado. Tudo bem? Seja bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à disposição para esclarecer a população com relação a esse programa de anistia. Como que surgiu a ideia do Facilita? O programa de anistia acontece periodicamente. Precisa de uma autorização do nosso Conselho Fazendário, que é o Conselho Fazendário de todos os estados. E com essa autorização, então, os estados têm essa oportunidade de fazer esse programa de anistia. O Facilita teve início a partir de 1º de fevereiro, abrangendo 3 tributos, o IPVA, o ITCD e o ICMS. Então, o Estado de Goiás inicialmente tinha uma previsão de duração de vigência para adesão de 60 dias, mas o governador Ronaldo Caiado, sensível a essa situação do Covid, acabou prorrogando esse programa por 120 dias, adesão possível até 31 de maio, a próxima terça-feira. Ele pode ser estendido ainda? Não tem mais possibilidade de extensão. Se encerra realmente na próxima segunda-feira, dia 31, ressaltando que no corpo da lei que trouxe esse programa de anistia, também está determinado que o Estado de Goiás não fará programas de anistia pelos próximos 10 anos. Então, o contribuinte, a pessoa física que ainda tem débito, deve procurar a gente até a segunda-feira para regularizar essa situação. Conosco, né, para essa entrevista e para os debates, os maiores analistas de Goiás. Comigo, a partir de agora, o Jean Lopes. Boa tarde, Jean. Tudo bem? Boa tarde, Rafael Vasconcelos. Boa tarde, Michele Buzon, Cristóvão do Espírito Santo, o nosso auditor, o Mário Bacelar, aqui também no estúdio, ao Fabrício Rosa, que está online. Uma boa tarde especial a você que nos assiste, a você que nos ouve. Rafael, infelizmente, eu vou dar uma má notícia. Na verdade, não é nenhuma notícia. É apenas mostrar o meu susto, o meu horror ao que tem acontecido no Brasil. Ontem, no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos a votação sobre o aceite ou não a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e na sua delação, um dos principais acusados era o ministro do STF, Dias Toffoli. Para quem não se lembra, o Dias Toffoli era aquele que foi advogado do José Dirceu, ex-presidente do PT, ex-ministro da Casa Civil no governo do Lula. Ele também foi advogado do próprio Partido dos Trabalhadores, o PT. E ele, denunciado pelo Sérgio Cabral, ontem votou. Ele não se considerou impedido e votou contra a denúncia a ele. E acabou sendo rejeitada a delação do Sérgio Cabral. O Dias Toffoli vai continuar impune. A Polícia Federal, que fez um excepcional trabalho, aliás, lembrando até as palavras do nosso presidente aqui da ABC, o Reginaldo Júnior, as polícias do Brasil, seja militar, seja civil, seja federal, rodoviária, estão fazendo um excepcional trabalho, né? A criminalidade tem diminuído a cada dia, os números são muito satisfatórios, muito positivos, né? Nos últimos 2 anos, aqui no estado de Goiás, a gente percebe até com a liberdade do povo de ir e vir, o quanto a criminalidade diminuiu, e isso se deve ao trabalho da segurança pública, ao trabalho das polícias. Mas o Dias Toffoli, ele voltou para não ser investigado.
Este é o Supremo Tribunal Federal. Essa é a nossa Corte Maior, Rafael Vasconcelos. Cristóvão do Espírito Santo, boa tarde. Lembrando que estamos aqui com o auditor fiscal, o Mário Bacelar. A gente começa falando sobre esse assunto. O Facilita, né, que é um programa do governo do estado. Ele que é superintendente de recuperação de crédito da Secretaria da Economia do Estado. Tudo bem, Cristóvão? Boa tarde. Boa tarde, Rafael, doutor Mário Bacelar, Jean, a nossa querida equipe aqui da TBC, o nosso querido espectador, ouvinte, né, que nos acompanha pela internet. E com a internet nos acompanha no mundo inteiro, então nós saudamos todos os países que recebem a nossa mensagem. E já pode começar a perguntar, doutor Mário Bacelar? Deixa eu só cumprimentar primeiro o Fabrício Rosa e depois a próxima pergunta é sua, Cristóvão do Espírito Santo. Fabrício Rosa, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a você, amigo telespectador, Jean, Michele Buzon, Cristóvão. Seja bem-vindo também, Mário Bacelar. Obrigado. Muito bem, Cristóvão do Espírito Santo, fique à vontade, né? O Mário Bacelar, auditor fiscal, ele está aqui para falar especialmente sobre o programa Facilita, Cristóvão. Doutor, primeiro, eu acho que é uma notícia alvissareira, né? Eu acho que na situação que nós temos enfrentado nos últimos meses, justifica esse esforço do governo estadual em auxiliar, né, o empresário com dificuldades. Eu pergunto ao senhor o seguinte, essas dívidas que podem ser parceladas ou auxiliadas por esse programa, elas são dívidas consolidadas, dívidas já constituídas em dívida ativa, são dívidas que estão, às vezes, em processo administrativo no CAT, sendo discutidas. Quais são os critérios para se apresentar junto a esse programa para viabilizar esse parcelamento? Então, nós temos 3 impostos, né, que são agraciados aí com a lei de anistia. O ICMS ele tem que ter fatos geradores até 30/6/2020. O débito não precisa estar inscrito em dívida ativa, ele precisa estar constituído. Para os tributos do IPVA e ITCD, são fatos geradores até 31/12/2020. Também na mesma situação, desde que eles estejam constituídos, e nós podemos até ter uma denúncia espontânea, o contribuinte, o devedor, já pode adentrar ao Facilita. No caso, processos que já estão em andamento no Conselho Administrativo Tributário também são beneficiados com o programa? Sim, são beneficiados. O programa traz até uma condição especial para quem tem algum recurso administrativo. O normal são 60 parcelas, mas quem tem um recurso administrativo e abdica desse recurso, ele pode parcelar o débito em até 84 vezes. Não, excelente. Eu agradeço as informações que estão aparecendo à população. Muito bem, até para a gente fechar aqui, para a gente já liberar, né, o auditor fiscal Mário Bacelar, superintendente de recuperação de crédito, fale mais uma vez como que as pessoas podem aderir ao Facilita, quais são os meios, se tem algum site, algum telefone, qual é o caminho? Então, preocupado até com a questão da Covid, essa anistia, esse programa de anistia trouxe uma novidade, que é a negociação de uma forma virtual. A Secretaria da Economia preparou a sua página para que o contribuinte possa fazer toda a negociação virtualmente. Então, no site da Secretaria da Economia, que é www.economia.gov.br, nós temos um ícone específico do programa Facilita. Lá, ele tem todas as informações, tem o passo a passo para que ele possa fazer virtualmente. Em caso de uma necessidade de um atendimento presencial, no ícone do Facilita, a gente também tem um agendamento que pode ser feito para as nossas 12 unidades de delegacias fiscais. Uma aqui em Goiânia e as outras distribuídas pelo interior. Então, sempre o atendimento presencial com o agendamento, para a gente evitar que tenha uma aglomeração de pessoas nas nossas repartições. Muito bem, Mário Bacelar, auditor fiscal, superintendente de recuperação de crédito da Secretaria da Economia do Estado. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Muito obrigado, estamos à disposição. Um prazer vir trazer essas notícias aí para a nossa população. Rafael, Pois não. eu não vou fazer nenhuma pergunta, já está muito bem esclarecido. Eu quero apenas, primeiro, agradecer a entrevista que nos concede o auditor Mário Bacelar e dar parabéns a ele pelo grande trabalho sendo efetuado em prol do povo goiano do estado de Goiás, Rafael. Felizmente, estamos dando boas notícias, Jean. Exatamente. Aqui a gente dá boas notícias e fica feliz por isso. E quando dá más notícias, a gente se entristece, porque a gente quer ver o bem do país, o bem do povo desta nação, Rafael.
Michele Buzon traz o próximo tema do nosso debate.